Muita saúde para a rainha Madonna na recuperação de uma infecção bacteriana e saúde para o nosso dramaturgo, gênio, Zé Celso Martinez Correia, internado desde ontem, foi socorrido de um incêndio no seu apartamento, um negócio brutal. Aliás, vale um parênteses aqui, esse negócio de aquecedor, aquele que fica com aquele negócio vermelho, Sim. não dá para usar aquilo. Aquilo é extremamente perigoso. Mas agora a gente só tem que rezar muito pelo pronto restabelecimento desse homem que é gênio transformador do Teatro Nacional. Madonna e Zé, aliás, se encaixam muito bem como musos inspiradores da nossa conversa de hoje. A pessoa sincerona, que sabe se colocar em qualquer lugar e não precisa ficar inventando desculpinha para nada. Então, direto e reto, quem é sincerona nesse sofá, levanta a mão. Eu nem levantei, hein? Não, aliás, essa pauta é inspirada também em você, que fez uma gracinha com esse assunto essa semana. Não é, Bela? Explica aí. Pois Para é, quem eu não tenho viu. uma dificuldade muito grande em dizer não, mas Já venho falou tratando aqui, isso, já falei. E eu postei nas redes sociais uma marionete ensinando a dizer não, tipo assim, sem enrolar e dar milhões de desculpas, mas indo direto ao ponto. Não vou, porque não quero. E é maravilhoso, ela faz a dobradinha da cabecinha assim. É só você dizer, não vou. Não vou porque não quero. Obrigada. Não quero. E para mim isso é muito complicado. Eu acho que por alguns motivos, mas principalmente eu acho que vem de algum lugar do medo da rejeição e de também Sempre, né? querer sustentar uma percepção dos outros sobre mim, porque eu fui criada e fui vista, e eu era mesmo, como uma pessoa muito boazinha. Eu sempre fui, tipo, a fofa, a fofinha, a boazinha. Então, assim, essa identidade, ela foi introjetada em mim, então parecia que eu não tinha o direito de... não me Uma sentia vai no atropelando direito... a outra, será que não também? O quê? Uma vai atropelando a outra, porque por ser boazinha e não decepcionar os outros, aí não falava não. Exato. Quem veio primeiro? Não sei quem veio primeiro. E sabe que eu te ouço, e para mim é o inverso. Eu não levantei a mão quando a Astrid perguntou, muito porque eu acho que quando a gente fala, eu sou sincerona, eu falo, parece que você tem facilidade com isso. Eu acho que não necessariamente é assim, porque eu venho de um outro lugar, eu sempre fui uma pessoa assertiva, eu sempre me posicionei e é sempre assim, ela é difícil, ela é arrogante, ela é metida, simplesmente porque eu estou estabelecendo os meus limites e não admito ser instrumentalizada. Eu legitimo colocar os meus interesses em primeiro lugar. Mas não é fácil, porque a gente vive num mundo que se organiza em torno de uma lógica de submissão. As pessoas naturalizam a instrumentalização dos outros para a satisfação dos próprios interesses. Então, essa dificuldade de dizer o não, que é estabelecer os nossos limites, é a dificuldade porque a gente já parte do pressuposto de que o outro vai se ressentir pelo não dito, porque ele não admite que você não se submeta àquilo que ele quer. Exato. Sem argumentar com uma história mirabolante. Então, veja que interessante, você até pode dizer não, desde que você... Ai, Mas eu aconteceu serei alguma julgada. coisa... Não, se você Talvez falar, ai, minta. não, é que eu tô doente. Dentro do Código Social, existem desculpas que são validadas e outras que não são, né? Então, eu ia falar disso, né? Porque, assim, pensar no mundo e falar... Se eu fosse falar aqui agora que eu acredito no mundo onde a gente fala somente a verdade, por exemplo, eu já estaria mentindo, né? Não dá. Porque não dá, né? As pessoas mentem porque facilita mesmo a convivência ali social. Às vezes você vai dar uma mentira, as pessoas mentem porque as outras pessoas talvez nem queiram ouvir essa verdade. Precisa de uma mascarinha de civilidade, né? De organizar ali o Conversar sobre isso social. aqui. A gente precisa ter um código social, cabem algumas máscaras. Mas eu realmente, como o Cazuza dizia na música, né? Pequenas porções de ilusão. Mentiras sinceras me interessam. Atriz e roteirista Jéssica Diniz dá a letra nesse vídeo que viralizou essa semana também. Boa tarde. Boa tarde, posso liberar a Débora para subir? Não, não tô esperando. Ah, não tá esperando? Não. Ok, então, obrigado. Não.
Oi, Oi, é aí mesmo. Você não conhece a Débora? conheço sim. Ah, tudo bem, tá ela e um pessoal. Sim, eu conheço, mas é que eu não tô esperando visita. Não tá esperando? Isso. Ah, tá, então mando embora? Pode mandar, Ah, tudo bem, então. tá bom? Vou informar eles. Obrigado. Obrigada. Desculpa o incômodo. Alô? Jé, onde você tá? Eu tô com o pessoal aqui. Oi, tô em casa. Ai, o porteiro ligou errado, então. Não, ligou errado não, ligou aqui. Ah, é? É, eu só falei que eu não tô esperando visita. Tá esperando visita? Isso. Vai logo. Ah, você tá ocupada? Tô sem fazer nada aqui, tô assistindo um filme, comendo uma besteira. É? É, nem lavei a louça, não quero receber visita não. O pessoal quer conhecer sua casa Você não avisou, né? Ué, e precisa? É, você não avisou. Nossa, mas... Não, mas aí também, né? Mas acontece. Gente, é uma... Acontece, ó. Eu não tô dando indireta pra ninguém, mas eu acabei de ter uma casa. Não, 3 pessoas não, de vestindo verdade. carapuça nesse Acabei momento. de construir uma casa na Bahia, não sei. A quantidade de gente que se convida é surreal. Bom, passei por isso hoje, então. Ó, passou por isso hoje. Num sofá de 4 pessoas, 50% já passaram pelo Não, mesmo problema. eu recebi uma cutucada, tipo, E aí? quando que eu vou conhecer sua casa e tal. E você... Mas eu queria falar antes o seguinte, todo mundo aqui, quando eu comecei a trabalhar neste nosso meio, eu percebi uma coisa muito interessante. Você não pode dizer não para ninguém. Você precisa contratar uma pessoa para dizer não para você. Então alguém chega para você e fala assim, ai, você quer fazer não sei o quê? Olha lá, todo mundo rindinho aqui, ó. Aí você fala, claro. Ó, Cid, claro que sim, lógico. Fala com o fulano, isso! E aí o fulano... Gente, é uma ineficiência. Porque assim, se a gente pudesse só ser sincero, sem as pessoas se melindrarem, a gente não precisaria pagar a pessoa que diz não pra gente. Porque quando a pessoa diz não pra gente, todo mundo sabe que é você que tá dizendo. Bora colocar mais uma pessoa na roda. Afinal, por que é tão difícil falar o que se quer e o que não quer sem fazer rodeios, sem inventar desculpinha? Para começo, então, desta conversa, que venha o nosso querido psicanalista, o Christian Dunker. Dunker. Eu ia falar Dunker. Dunker. Muitas vezes recorremos a rodeios para dizer aquilo que a gente queria dizer por 2 grandes motivos. O primeiro é porque a gente não sabe exatamente o que quer dizer. E que ao longo desse tateamento com o outro, a gente vai se escutando e vai encontrando as próprias palavras. O segundo motivo para a existência de rodeios é que às vezes a gente não sabe o que está sentindo e o que quer expressar consequentemente. Então, na medida que você vai encaixando o olhar do outro, sentindo o humor do outro, entendendo como suas palavras agem sobre ele, você mesmo consegue nomear com maior clareza o que você está sentindo. Até onde você aguenta ir no seu desejo com aquele outro. É essa a questão, no namoro, no casamento, nas sociedades, de empresa, nas disputas judiciais e assim por diante. Isso varia muito de cultura para cultura. Por exemplo, há culturas que prezam muito a sinceridade. Por exemplo, a cultura eslava, que para nós pode parecer então bruta, pouco polida, direta demais, mas por outro lado, né, vai aparecer com esse teor, vamos dizer assim, de realidade, de confiança, de que quando você fala A é A, e isso vai ter então variações culturais que em geral tem que ver com a história, tem que ver com a história de opressão, tem que ver com a história de que, bom, não posso falar, tem que ver com a história de quem fala e quem silencia, tem que ver com a história de como eu negocio com a arbitrariedade da lei. O que define uma interação não é o erro de comunicação, o ruído, a má interpretação, é como você lida com o mal-entendido. Como é que você corrige o mal-entendido? Como é que você volta atrás depois que pisou no pé do outro? Como é que você reformula depois que disse algo que foi um pouco além do que você queria dizer? Infelizmente, quando você acelera a comunicação, esse tempo te é privado. Você pode dizer qualquer coisa para qualquer pessoa, desde que esteja disposto a escutar qualquer coisa de qualquer pessoa também. Falamos Exatamente. um pouquinho de cada uma A gente dessas e falou. acho que esse ensinamento que foi o que você puxou é o melhor. A gente ouvir, saber ouvir também. Bancar, né? Ele fala muito disso. Quando a gente sabe o que a gente quer falar, a gente tem muito mais, eu acho que a gente tem mais ferramentas para bancar a nossa decisão. Às
vocês lidam bem com o não quando vocês recebem? Eu lido. Eu muito lido. bem, eu muito bem. Sabe por quê? Porque a minha conversa foi assim, pode ser sincero. Senão, eu não vou ficar incomodada se você disser não. É só se você puder real. Sim. Mas, Lari, eu tenho uma questão que é anterior ao receber o não. A dificuldade de pedir. Ah, sim. Também tá. Eu perguntei porque eu acho Entendeu? que a relação, quando é pautada na verdade, tem muito a ver com confiança. Você falou de família e tal. Então, se a gente recebe bem o não e a gente consegue dar o não, tem a ver com a relação construída eu na base de percebi. confiança. Assim. Agora, você já aprendeu, assim, melhorou? Assim? Melhorou muito, Porque acho que, muito. se não me engano, foi no primeiro programa que você falou. Era a minha resolução de final de ano. É verdade. Sabe que tem uma coisa que a gente pode pensar também, que tem, eu falei dessa expectativa de submissão e tem um aspecto cultural, né? A gente gosta muito de falar que o brasileiro é cordial e tal, e a gente acha que isso é parar uma com essa característica palhaçada. de que a gente é bacana. E, na verdade, não. A Tá definição do mentindo. homem cordial é a definição de um homem marcado pelos afetos. Então, essa cordialidade é uma cordialidade que se manifesta como amor entusiasmado ou como ódio entusiasmado. E a gente tem uma questão de submissão do outro, que é isso, a instrumentalização de outro indivíduo para a satisfação dos nossos interesses. Eu tenho um podcast, eu quero que a Astrid vá. Se eu chego para ela e falo, oi, quer ir no meu podcast? Porque isso me interessa. E ela me responde, sinceramente, olha, não vou porque tenho outras prioridades no mês de julho. Descansar, por exemplo, pode ser uma delas, ou levar adiante outro projeto. Eu acho que a gente eu não não precisa admito nem que elas explicar o coloquem. que Ou seja, Bem. somos todos mimados, no caso. Quando você fala instrumentalizar o outro para a satisfação dos nossos desejos, é meio isso. Assim, a gente não conseguir aceitar o não é tipo, caraca, parece aquela criança. Se você é muito sincero, isso acontece muito comigo. Se você é uma pessoa sincerona, você ser taxado de grosseiro. O brasileiro também tem essa fama de Eu acho grosseiro. que também tem a ver com a forma como a Tem a gente ver com a diz. forma, é. Eu acho que a grosseria... As pessoas não tá- acho, por não. exemplo, Eu tem acho que as muita pessoas gente que é acham que é grossa grosso. mesmo, que é Tem. ofensiva e fala Não, e claro. se banca de sincerona. A sinceridade e a ofensa estão ali, tipo, Sim. tem um corte, uma linha muito tênue que Sim. separa... Eu não acho que é Pro- tênue. Pro Eu Brasil. acho. Eu acho que ela é uma linha bem marcada. Porque, veja, a ofensa, você pode ter um tom ofensivo, você pode usar um termo ofensivo. Agora, se você diz não, porque você não está na minha lista de prioridades, isso não é ofensivo, mas a isso é pessoa a assim fala, verdade. Ai, amiga, tipo, você gostou do meu olho azul? Você pode falar, não gostei muito. Eu acho que tá na forma. Então, Ou, mas tipo, eu acho nossa, que- Bela, tá horrorosa. Ó, mas Tá pode- horrorosa. mas Isso você é assim, acabou tô de sendo, mudar o tom. amiga, tô sendo sincera. Mas- Não, você tá sendo ofensiva. Exato, mas a linha divisória aí não é tênue, ela é clara. Ah, tá. É isso que eu quero dizer. mas Que, sim, muita gente invoca a sinceridade para poder dissimular a própria grosseria. Isso está errado, concordo plenamente com você. Mas eu acho que no pedido, se você se permite ser, como é que eu vou dizer? Direta. Esse lugar é que te colocam de grossa. Então, assim, oi, Sim, você quer tá. fazer... Você pode escrever a orelha do meu livro? Não, não posso, não tenho tempo esse mês. Credo, que grossa. Total. Agora, no Você caso do precisa brasileiro... dizer, ai, eu queria queria muito, porque e falar. E aí a pessoa deixa você dizer, Mas, não Gabi, posso. no caso do brasileiro... E eu fico nas mal, tá? nossas pesquisas, isso é uma coisa sensacional. O holandês é totalmente straight to the point. Não é não. Né? Vem daí. Aí li a questão social deles. Porque as inundações... papapau, e era uma urgência, tinham que fazer muitas reuniões, um grupo grande de pessoas tendo que ter opiniões para chegar a um consenso. Então é tipo, vambora, a reunião que eu gostaria de estar. Se toda reunião fosse assim, né? Papum, papum, papum. Então eles não usam a palavra desculpa com facilidade, porque era uma urgência de vida ou morte climática. Próximo assunto, sem melindre nenhum. Ok. E é muito mais honesto.